Olá, meus amigos, muito boa noite. Uma alegria imensa voltar ao Centelha de Luz, mais uma vez a convite dos seus dirigentes, Regina, minha querida amiga, Marcelo, todos os trabalhadores, enfim, que operam, labutam no bem, pela causa do amor, da justiça, da fraternidade. Uma alegria enorme fazer parte dessa seara e trazer, na noite de hoje, alguns apontamentos, algumas considerações, ainda que breves, a respeito de um tema do Evangelho, trazendo, de certa forma, um tipo de conforto, de orientação, de esclarecimento e de consolo a todos os corações que nos ouvem, inclusive aos nossos próprios corações, porque na medida em que nós examinamos os temas para qualquer exposição doutrinária, para qualquer trabalho, nós estamos igualmente bebendo na fonte e experimentando dos benefícios que esses temas nos trazem. É natural que seja assim, né? Não há que se estranhar. Portanto, nós somos os primeiros beneficiários quando fazemos esse tipo de atividade, uma vez que voltamos e reexaminamos aquele tema sob uma outra ótica, muitas vezes, um outro ponto de vista. Então, nós nos sentimos muito felizes por compartilhar desse conhecimento que nos é trazido pelos Espíritos. Nós vamos absorvendo com o passar do tempo. Cada dia que passa, a gente absorve mais um pouquinho desse conhecimento, fazendo com que ele seja, de fato, a base, o fundamento da nossa transformação moral. Para início dos nossos trabalhos, nós vamos fazer a nossa prece e vamos pedir aos amigos espirituais, sob a proteção de Jesus, sob a proteção dos benfeitores da humanidade, vamos pedir que esses amigos que nos acompanham nesta noite estão em cada um dos lares, estão na casa espírita, também nos trabalhos de assistência espiritual de desencarnados. Nós vamos pedir a esses amigos que derramem sobre nós bênçãos de paz, de harmonia, de entendimento, de fraternidade. Todos sabemos, a humanidade vive um instante muito delicado da sua história. O planeta passa por uma transformação coletiva que depende da transformação de cada um de nós. E este momento, dizem os espíritos, é marcado pelo entrechoque de ideias, de opiniões, de posicionamentos. Nada disso é de se estranhar e nada disso deve roubar a nossa coragem. Aí porque pedimos aos espíritos amigos que nos ajudem a manter o pensamento sempre alinhado com o Evangelho, dentro daquilo que os espíritos chamam de padrão do Evangelho, porque exatamente ali nós encontramos a orientação segura de como devemos nos comportar e de como devemos caminhar nessa jornada evolutiva na qual nós nos encontramos. Nessa passagem, muitas vezes breve, que marca a nossa existência na Terra. Por isso, queridos amigos, pedimos agora e sempre o vosso auxílio sob a proteção do Senhor, rogando bênçãos de paz e harmonia para toda a humanidade. E feita a nossa oração inicial, vamos ao tema da noite, um tema que é bastante cativante, que é muito interessante, porque vai tratar de duas questões que, se bem aplicadas, podem resultar num benefício extraordinário nas nossas vidas, para as nossas
existências dentro desse período em que nós estamos atravessando agora, mas também pode significar a nossa libertação para voos cada vez mais altos. Eu estou falando da obediência e da resignação, que, se forem bem entendidos, podem trazer ganhos excepcionais ao espírito dentro da sua jornada terrestre. É bem verdade que obediência e resignação normalmente são vistos do ponto de vista material. E essa eu acho que é a questão fundamental para nós entendermos como devemos lidar com não apenas esses dois conceitos, mas com essas duas virtudes, que são obediência e resignação. Porque se a gente olha a questão meramente do ponto de vista material, nós vamos ter um entendimento. Aliás, não só em relação à obediência e resignação, mas como em relação a todas as outras questões que preocupam o espírito e que dizem respeito diretamente ao seu progresso intelecto-moral. Ou, para ser mais exato e mais enfático, ao seu progresso moral. Então, nós estamos falando de questões que dizem respeito à nossa vida espiritual. E por dizerem respeito à nossa vida espiritual, não devem ser observadas do ponto de vista material. Essa é uma questão lógica. Porque se nós olhamos uma determinada questão do ponto de vista ou pelo ponto de vista material, nós vamos limitar esta questão. Vamos limitar e não vamos ter, em relação a essas questões, de colocar no plural, a essas questões, o entendimento que deveríamos ter, caso estivéssemos analisando essas mesmas questões do ponto de vista do espírito. Quer dizer, desde que nós ampliássemos o olhar. E ao ampliarmos o olhar, nós não apenas abarcamos as questões de natureza espiritual, como também as questões de natureza corpórea. Observem a grande diferença e a sutileza daquilo que nós estamos dizendo em reproduzindo o pensamento dos espíritos. Os espíritos dizem que olharam a questão que é de natureza moral e espiritual do ponto de vista material é reduzi-lo. Porque você, olhando do ponto de vista material, não abrange o ponto de vista espiritual. Ao contrário, quando você alarga a sua visão e olha a questão do ponto de vista espiritual, naturalmente o ponto de vista material está abarcado dentro dela. Isso é fundamental quando tratamos de questões que dizem respeito à dor e ao sofrimento humanos. Tanto que esta questão da resignação, ela está tratada no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e esse capítulo vai nos trazer os motivos pelos quais nós devemos ser resignados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí, Allan Kardec, na sua dissertação, vai explicar quais os motivos reais pelos quais nós devemos ser resignados com a dor e com o sofrimento, em outras palavras, com as provações que nós enfrentamos. E lá na frente, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos, perdão, e pacíficos, perdão, nós vamos encontrar de novo a mesma questão da resignação sendo tratada agora juntamente com a obediência. A obediência e a resignação. Numa mensagem do Espírito Lázaro, que vai nos mostrar os fundamentos, vai nos mostrar como esses conceitos
devem ser vistos do ponto de vista espiritual, conforme falei um pouco atrás. Essas duas mensagens, elas servem de base, portanto, para a nossa exposição desta noite, nesses breves 40, 45 minutos, de modo a que nós possamos tornar compreensíveis como alguém pode ser resignado diante da dor. Como e por que alguém pode ser obediente diante daquilo que seria inaceitável do ponto de vista meramente humano. Como alguém pode ser obediente a algo que aparentemente, aos olhos humanos, lhe traz um prejuízo? E a gente precisa destacar aparentemente, porque as aparências enganam. E aquilo que, do ponto de vista material, parece, do ponto de vista espiritual, nem sempre é. Aquilo que parece ser, não é. Ainda hoje, num dos nossos grupos de estudo, nós tratávamos da questão da morte prematura. Mas não só da morte prematura. Um companheiro colocava uma questão muito interessante. Dizia, mas por que os bons morrem cedo? Por que os bons morrem cedo e os maus, às vezes, morrem tardiamente, demoram muito a morrer? Era a pergunta de um dos integrantes do nosso grupo de estudo. Claro, essa pessoa ainda está iniciando nos estudos espíritas, mas a gente compreende perfeitamente a questão que essa pessoa nos fez, porque é objeto de uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec vai dissertar exatamente sobre isso. Se fosse um homem bom, teria morrido, é o título da mensagem. Demonstrando que o Espiritismo tem respostas mesmo para quase todas as questões difíceis da humanidade. O próprio Allan Kardec vem dizer isso. O Espiritismo tem respostas para quase todas as questões. E quando essa pessoa fez a pergunta, colocou a questão sob exame, logo me ocorreu. Há uma resposta em O Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo, que tem um título, nessa mensagem que tem um título, se fosse um homem bom, não teria morrido. E Allan Kardec começa a mensagem dizendo exatamente isso, que muitas vezes nós, olhando a questão do ponto de vista material, vamos ficar algo irresignados com a morte de alguém muito bom, tendo ao lado um vizinho que não presta. Né? Uma pessoa ordinária aos nossos olhos, veja. Nós estamos falando aqui, né? É como nós julgamos a questão. Olhamos, esse fulano não presta, fulano podia deixar o mundo que não faria falta. Muitas vezes dizemos isso. E claro que de maneira imprevidente, de maneira irrefletida, sem pensar na natureza daquilo que estamos dizendo, nas consequências daquilo que estamos dizendo, porque as palavras têm muita força, né? Mas dizemos, como hábito, nós dizemos. E, na verdade, os espíritos dizem, se nós olhássemos sob outro prisma, nós veríamos que Deus poupou aquele homem bom, aquele homem virtuoso, retirando-o mais cedo do campo de provas. Enquanto que aquele homem mau, que continua encarnado, Deus está, na verdade, distendendo a sua provação, mas, ao mesmo tempo, dando a ele oportunidade de se redimir com a lei. Ele vai sofrer mais, porque ele vai continuar mais tempo encarnado. Ele vai experimentar a sua provação na
existência corpórea. Entretanto, ele terá oportunidades de se redimir com a lei. Enquanto que aquele que era bom e que foi chamado de volta à pátria espiritual por Deus muito cedo, ele foi poupado das provações que certamente teria que experimentar, como, por exemplo, a doença. A doença. Quanto mais velhos nós vamos ficando, claro, mais suscetíveis nós estamos às enfermidades. Então, é provação para o espírito. Muitos de nós acreditamos que permanecer na existência corpórea pode ser algo muito agradável. E, de fato, pode. Essa é a nossa expectativa. Mas nem sempre. Para boa parte da humanidade, essa fase que chamamos de velhice é uma fase muito dolorosa. Não só do ponto de vista físico, em razão das enfermidades, em razão do envelhecimento, da degenerescência celular, processo de envelhecimento biológico, mas também celular, portanto, mas também do ponto de vista moral. Também do ponto de vista moral. Basta dizer que o número de suicídios aumenta entre os idosos, demonstrando claramente que os problemas de ordem psicológica acompanham essas pessoas numa fase em que as forças estão diminuindo. A capacidade de atuar no mundo está reduzida. E, portanto, nós estamos mais sujeitos aos preconceitos, estamos mais sujeitos ao afastamento, ao isolamento, ao distanciamento das pessoas, que muitas vezes não querem ter pelo idoso o mesmo contato que tem com as pessoas mais jovens. Não querem ter o mesmo tipo de relação com as pessoas mais jovens, porque as pessoas mais jovens são consideradas mais agradáveis, não é? Ainda estão no seu estágio juvenil, então podem fazer festa, podem fazer isso, podem fazer aquilo, bater papo, enquanto que os idosos, muitas vezes, né, eles nos aborrecem, né, com as suas manias, com as suas dificuldades, então nós temos que dar muito mais atenção, e nem todo mundo está disposto a isso. Essa questão também foi colocada por Allan Kardec nas suas considerações a respeito da vida em sociedade, dizendo que aos mais fortes cabe, isso pela lei de Deus, cabe dar assistência aos mais fracos, considerando os idosos. Tem uma parte lá das leis morais que trata exatamente disso. Então, só estou dizendo isso para demonstrar que o Espiritismo traz, de fato, respostas para muitas dessas questões que nos afligem, que nos atormentam. Mas no capítulo da resignação e da obediência, quando essas duas virtudes, porque vamos chamá-las de virtudes, essas duas virtudes, elas são bem compreendidas, elas podem não apenas resultar no benefício para a nossa existência física, como também na nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental. Porque pela obediência, que segundo os espíritos, a obediência representa o consentimento da razão, e pela resignação, segundo os mesmos espíritos benfeitores, significa o consentimento do coração. Então, essas duas forças muito ativas, obediência e resignação, são capazes de dar à nossa vida um sentido, uma tranquilidade, uma serenidade que sem elas nós não teríamos. Porque, de fato, é muito difícil para qualquer um de nós, olhando apenas pela questão da matéria, compreender, por exemplo, por que
que tivemos um filho com uma certa limitação desde o nascimento. Um filho com uma deficiência, qualquer que seja ela, desde o nascimento. Por quê? Se olharmos pelo lado da matéria, possivelmente não vamos compreender. E se temos uma crença em Deus, mas não temos a fé suficiente para acreditar que tudo que vem dele é bom para nós, nós vamos voltar os olhos para o céu, buscando encontrar o Senhor, para perguntar a ele, por que eu? Por que o meu filho? Por que o Senhor me faz passar agora por essa provação? Por que os filhos dos vizinhos são saudáveis, brincam, correm, enquanto o meu veio portando uma paralisia, por exemplo? Uma limitação de natureza neurológica, cerebral, motora. A gente vai fazer essa pergunta. Por que eu? Por que eu fui escolhido? Evidentemente que, se nós não tivermos uma compreensão exata a respeito da natureza espiritual da prova, nós vamos atribuir a Deus esse castigo. Essa prova será vista como um castigo e não como uma necessidade evolutiva. Essa prova será vista como uma punição. Mas estará difícil sempre encontrar qual a natureza dessa punição. O que eu fiz para merecer essa punição? E mais do que isso, o que fez o meu filho para merecer essa punição, uma vez que ele nasceu agora? Então, sem a compreensão da natureza espiritual da prova, será difícil obedecer e será difícil resignar-se. Porque se já é difícil obedecer, que é o consentimento da razão, quer dizer, bom, Senhor, se o Senhor me deu esse filho, porque esta é a nossa necessidade, não apenas minha, mas dele também, e nós dois devemos viver juntos essa prova, eu obedeço. Então, aí está o consentimento da razão. Eu obedeço. Eu obedeço porque a minha razão, que é o fundamento da minha fé, dentro do conceito de fé racional ou fé raciocinada, que Allan Kardec nos traz e que os espíritos benfeitores da humanidade nos trazem, dentro desse conceito de fé racional ou de fé raciocinada, a razão é a base. Ora, se a minha razão me diz que tudo o que vem de Deus é bom para mim, porque Deus é amor, é bondade e é justiça no grau absoluto. Portanto, nada além desse amor, dessa bondade e dessa justiça. Se a minha razão me diz isso, a minha fé é suficientemente grande para que eu possa obedecer à lei, à vontade de Deus, sem reclamar, sem queixar-me. E a resignação, que é o consentimento do coração, vai fazer com que, uma vez obedecida a lei, eu me comporte diante da situação problema, vamos colocar dessa maneira, da situação prova, da dor expiação, eu me comporte de maneira ativa e não reativa. Eu haja em vez de reagir àquilo. Eu procure de todas as formas amenizar a prova em vez de complicá-la. Porque os espíritos nos esclarecem que toda a prova que nós vivemos, qualquer que seja ela, das mais simples às mais difíceis, às mais complexas, todas elas trazem como marca, como carimbo, aquela marca d'água, um erro cometido no passado.
aos espíritas nenhuma novidade o que eu estou dizendo agora. Todos os espíritas sabem, por meio da lei de causa e consequência, que tudo que passamos agora é porque demos causa em outro momento, seja nesta vida, seja numa vida passada, em existências anteriores. Às vezes é na mesma experiência corpórea. Às vezes a causa está aqui mesmo, não está muito distante, não. Mas em outras vezes, quando a causa não é conhecida, os espíritos dizem, vamos buscar as causas anteriores das aflições. E aí vamos encontrar em outra existência. Mas eu esqueci, e deve esquecer. É absolutamente necessário que nós esqueçamos o que fizemos no passado. Porque se nós nos lembrássemos, certamente não teríamos condições de conviver com essa lembrança. E de fazer dessa nossa existência uma nova existência. Nós viveríamos o tempo todo presos ao passado, presos à culpa de quem praticou o mal, de quem cometeu um erro, de quem causou um prejuízo, muitas vezes incalculável, a uma vida ou a muitas vidas. Dependendo do grau, da gravidade do que fizemos. Então é melhor que nós esqueçamos tudo por enquanto, vamos lembrar depois, quando voltarmos ao mundo espiritual. Muitas vezes, durante os sonhos, nós relembramos de alguma coisa, os espíritos nos mostram, nos apresentam alguma coisa, como a dizer, olha, seu compromisso é este, não esqueça, aí mostra o filme, exibe o filme aqui, não é? Nos sonhos, durante os desdobramentos, os desprendimentos parciais do espírito. Então está lá, eles nos mostram, olha, você está nesta encarnação para fazer isto aqui, cuidado, você está saindo da sua programação. Aí nos mostra o nosso erro. Aí nós olhamos lá como se fosse numa tela de cinema, né, chamada tela mental, e aí, puxa, é mesmo. Voltamos ao corpo físico, e aí acordamos com aquela vaga lembrança, tipo, parece que eu tive um sonho aí, tive um aviso, o que foi? A gente não lembra, mas dentro de nós, na sede da consciência, aquilo ficou lá. E em algum momento, nós vamos retirar de lá aquela informação para dizer, olha, eu não posso mais agir dessa forma. Eu estava indo por aqui, mas eu vou ter que retomar o caminho aqui do centro. Eu estava me desviando. A gente, às vezes, não sabe nem por que faz essa retomada. É porque nós fomos advertidos no mundo espiritual enquanto dormíamos, quer dizer, o corpo físico dormia, o espírito se desprendia, vai e é ajuizado, então é avisado, advertido pelos espíritos, olha, cuidado, porque você está se desviando. Então, lei de causa e consequência é isto, aquilo que a gente vive, as provas que nós vivemos, elas são decorrentes, quando não de uma falta cometida nesta existência, de faltas cometidas em existências anteriores. Mas há uma questão que eu julgo muito pertinente, muito interessante para examinarmos dentro desse capítulo da resignação e da obediência e das provas que nós vivemos, porque a resignação estará sempre em relação à prova, e não às coisas boas, e não aos momentos felizes, né? Ninguém vai ficar resignado por estar vivendo um momento feliz, um momento radiante na sua vida. Não. Né? A resignação é em relação a uma vontade que se impõe e que é, aos nossos olhos, prejudicial aos nossos interesses. Aos nossos olhos, muitas vezes, prejudicial aos nossos interesses. Ah, eu ia fazer um concurso. Eu ia fazer um concurso. Eu estava pronto para fazer o concurso. O concurso ia ocorrer este final de semana. De repente, uma doença. Me tira do concurso. Eu não tenho condições de fazer. Me tira. E eu fico pensando, mas por que, meu Deus? Por que o senhor me privou do direito de fazer esse concurso? Depois de eu já estar inscrito, de eu ter estudado tanto. Por quê? Porque eu adoeci. Bom, se você não deu causa
ao seu adoecimento, foi uma doença que surgiu de repente, sem que você tivesse dado causa a ela, muitas vezes você adoeceu por um excesso, então não pode culpar a Deus, não pode culpar a vontade de Deus pelos excessos que você cometeu e pela doença que foi resultado desses excessos. Então, mas quando isso não acontece, quando você está tendo todo o cuidado para não adoecer, porque você sabia que tinha um concurso naquele sábado, naquele domingo, naquele final de semana, e que esse concurso podia representar a sua ascensão profissional, uma mudança de profissão, de repente, um salário melhor, uma condição melhor de vida, e você é privada por uma doença de participar desse concurso. E você fica irresignado. Você fica irresignado. Não é possível. E você chora durante uma semana, se lamenta durante uma semana, principalmente se aquele amigo seu ou aquela amiga estavam estudando com você, liga para você e diz, olha, passei no concurso. Aí então é que você desaba a chorar, porque você se lamenta. É assim com todas as ocorrências da vida em que nós somos frustrados. Ocorre algum tipo de insucesso e nós somos frustrados nos nossos interesses, ficamos irresignados. Natural? Natural. Natural. Ninguém pode esperar que você fique feliz com o insucesso, com a frustração. Mas esse é o primeiro impacto. Primeiro. Mas a mente racional, aquela que pensa não sob a ótica da matéria, mas sob a ótica do espírito, vai refletir e vai se indagar. Para quê? Qual o objetivo disto ter acontecido comigo neste momento? Já que eu, aparentemente, não dei causa agora nesta existência. Eu estava tomando todo cuidado, eu estudei bastante, eu me preparei bastante, porque eu fui impedido pela doença de fazer. Então, do ponto de vista material, você não encontra razão, você pode cair numa depressão e ficar durante muito tempo mergulhado naquele processo, encarcerado naquele processo de dor, de sofrimento, de angústia, né, porque você perdeu a chance que você achava que era a chance da sua vida. Entretanto, quando você olha de outro ponto de vista, você pode chegar à conclusão, e mais tarde as respostas podem vir de maneira mais clara, você pode chegar à conclusão de que a tua ausência no concurso foi benéfica para a tua vida. Isso, às vezes, só acontece muito tempo depois. Aquela velha frase que nós costumamos dizer, há males que vêm para bem, há males que vêm para bem, quer dizer, a sua doença, que foi um mal, acabou te acarretando uma mudança de rumo que lhe trouxe lá na frente um ganho absolutamente imprevisto. Você não previa esse ganho, mas ele veio, demonstrando para nós que nem tudo que nós julgamos ser, de fato é. A vida, portanto, ela é feita desses caminhos e descaminhos, se pudermos nos referir dessa maneira, e nós consideramos que muitas vezes estamos no descaminho, quando na realidade nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho certo, quando muitas vezes pensamos que estamos desencaminhados. Tomamos o caminho errado. Ou fomos, digamos, retirados do caminho, onde nós nos encontrávamos por algum tipo de percalço, de dificuldade. Então, é muito difícil o exame sob o ponto de vista material, porque a matéria nos ilude. A matéria não nos dá todas as respostas. A matéria não é capaz de solucionar os nossos problemas. Ao contrário, quando nós observamos sob a ótica do espírito, este sim
é que pode dar solução a todos esses dilemas que nós enfrentamos como indivíduos e que a humanidade enfrenta como coletividade. Aliás, no momento que nós vivemos, que é um momento de transição planetária, é muito importante a obediência e a resignação, porque os espíritos nos advertem que, neste instante, a dor e o sofrimento serão experimentados em graus superlativos. Observem uma coisa: o número de depressivos no mundo aumenta todos os dias. Vários companheiros, tenho certeza, vêm aqui para falar sobre isso, sobre questões de natureza psicológica, sobre os dramas da humanidade, sobre os dramas que todas as pessoas enfrentam. Tenho certeza que isso é recorrente, as exposições doutrinárias vêm tratando deste assunto, de outros assuntos, como agora em setembro, vamos entrar no mês da prevenção ao suicídio, certamente as casas espíritas vão de novo abordar questões relativas ao suicídio. E que outra doutrina pode dar tantas explicações? Todas são boas, todas que conduzem ao bem são boas. Vamos deixar isso claro. Mas que outra doutrina pode dar tantas explicações a respeito do valor que nós devemos dar à vida e, portanto, de como nós devemos, de todas as formas possíveis e imagináveis, nos afastar da ideia do suicídio? Que outra doutrina pode dar tantas explicações, esclarecimentos, lançar luzes sobre essa questão do suicídio, mostrando que, ao suicidar-se, ou seja, ao se ir resignar diante da dor, porque o suicídio é também um ato de irresignação. Ao ir resignar-se diante do sofrimento, da dor, da frustração, enfim, do trauma vivido, aquele que se suicidou não conseguiu seu intento, o seu objetivo. Ao contrário, do ponto de vista espiritual, ele agravou a sua situação. Ele agravou. Aquilo que já era um problema se transforma agora num problema maior. Mas ainda tem outra consequência do seu ato. É o fato de que aquele ato suicida enluta, em média, 10 pessoas. Em média, 10 pessoas. Podem ser 20, podem ser 30, mas, em média, 10 pessoas. Cada suicídio enluta, em média, 10 pessoas. 10 espíritos encarnados. Mas nós não falamos dos espíritos desencarnados que também sofrem com o ato suicida. Os desencarnados, sim, porque nós temos amigos no plano espiritual. Nós temos parentes desencarnados que vão sofrer também com o ato suicida. Então, há uma coletividade, 10 só o que a gente pode contar aqui na Terra. E os desencarnados não contam? Não são espíritos como nós? Não têm sentimento como nós humanos temos? Muito mais do que nós. Sofrem muito mais do que nós, às vezes. Um pai que já desencarnou, uma mãe que já desencarnou e que agora vê o seu filho suicidar-se. Não vai sofrer no mundo espiritual? Claro que vai. É claro que vai sofrer, e sofrer muito. Então, a irresignação, ela leva também a esses estados patológicos, psicopatológicos, muitas vezes difíceis de tratar, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. Porque ao lado daqueles processos patológicos, muitas vezes
se instala uma doença espiritual, uma obsessão. Então vamos aqui, digamos, descrevendo algumas das consequências que são produzidas pela irresignação ou pela desobediência à vontade de Deus. Ao contrário, obedecer à vontade de Deus e resignar-se diante dela, aceitando as provas como consequências naturais da existência humana, como oportunidades de crescimento, como oportunidades reeducativas, se eu observar a prova que estou vivendo por esse lado, eu terei condições de ser feliz mesmo na prova. O que parece paradoxal, mas não é. Do ponto de vista espiritual, não é. Não é paradoxal. Você ser feliz vivendo a prova. Quantos vivem a prova resignadamente e são felizes? Quantos nós vamos encontrar, e eu aqui não quero de maneira alguma listar provas, porque cada um tem a sua, cada um sabe a prova que vive. Então, eu não vou me colocar nessa condição de dizer os que vivem a prova são estes, aqueles outros. Cada um vive a sua prova e cada um sabe a prova que vive. Portanto, cada um sabe onde o calo aperta, não é isso que diz o adágio popular? Então, eu aqui fico com ele. Cada um sabe a prova que vive. Muitas vezes o outro olha e diz, mas que bobagem, só isso para você, mas para o outro é muita coisa que ele está passando. Então, ninguém menospreze a prova do outro. Mas é preciso dizer, como os Espíritos nos ensinam, que muitas vezes nós podemos fazer da prova um momento de crescimento, de felicidade, se bem aproveitarmos. É por isso que no mesmo capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, há uma passagem, um texto, que precisa ser estudado, que trata do bem e do mal sofrer. Então, os Espíritos ali vão nos dizer, clarear as nossas ideias e dizer, há duas formas de viver um sofrimento, uma dor. Você pode viver esse sofrimento resignadamente, portanto, bem sofrendo, ou você pode viver irresignadamente, ou seja, mal sofrendo. A opção sempre é nossa. Eu não quero, de maneira nenhuma, dizer que é fácil você tomar a opção, a decisão pelo bem sofrer. Que é fácil você viver a prova resignadamente. Não quero dizer isto. Mas é preciso dizer, como os Espíritos nos ensinam, que se nós conseguirmos fazer isso, não apenas a nossa saúde física, mas a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica, terá um ganho substancial. De maneira que nós podemos viver a vida em harmonia, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. É por isso que obediência e resignação andam de mãos dadas. Por um lado, a razão consente na obediência, por outro, o coração consente na resignação. E é exatamente a partir da compreensão que nós temos das leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. Por isso, resignação tem muito a ver com nível de consciência que nós nos encontramos. Então, é a partir da compreensão das leis de Deus que já estão gravadas na nossa consciência que nós seremos mais ou menos resignados. Não é algo que aconteça num estalo, num estalar de dedos, da noite para o dia. Agora, né, porque conheci o Espiritismo, agora eu já sou uma pessoa resignada. Não vai acontecer assim.
O Espiritismo vai nos ajudar a ampliar o nível de consciência. O que é ampliar o nível de consciência? É compreender cada vez mais as leis de Deus, que já estão lá, mas ainda incompreendidas. No momento que você vai largando a sua consciência, vai ampliando a sua consciência, vai saindo dos limites estreitos da matéria e mergulhando nesse grande oceano que é a dimensão espiritual, porque tudo é um grande oceano. A dimensão espiritual é um grande oceano. O planeta Terra está mergulhado dentro desse grande oceano, né? Então, é como se fosse uma pedra que estivesse dentro de um grande oceano, de um grande mar, né? Um bloco que estivesse lá dentro mergulhado. Continua sendo matéria, mas está envolvido de uma atmosfera espiritual. E nós, então, precisamos perceber que aumentar o nível de consciência, ampliar o nível de consciência, é perceber-se cada vez mais parte desse grande oceano, dessa dimensão espiritual, ainda que vivendo uma existência na matéria. Isso é ampliação de consciência. E quando nós ampliamos a consciência a esses níveis, seguramente nós vamos ser mais resignados. Primeiro porque nós vamos nos dar conta que a existência corpórea é muito breve. É muito breve. Em relação à vida espiritual, é brevíssima. É um piscar de olhos. E não adianta nós aplicarmos toda a nossa energia na obtenção de tudo que pode trazer prazer e bem-estar material sem pensar no espírito. O que está, inclusive, na lição, obediência e resignação. O Espírito Lázaro dizendo para nós que devemos cuidar mais das coisas do espírito do que das coisas da matéria, porque a matéria é breve. E a nossa felicidade, quando nós gravamos a felicidade nas coisas da matéria, a felicidade vai junto com ela. Vai junto com a matéria. No momento em que a matéria se desintegra, a felicidade se desintegra junto com ela. Nós gravamos toda a nossa felicidade no objeto. Gravamos toda a nossa felicidade num título. Mas no momento que esse título vai embora, no momento em que esse objeto é retirado de nós, por alguma razão, a nossa felicidade vai junto. Não é possível que seja assim. Por isso, os espíritos advertem: gravem a sua felicidade nas coisas que perduram. Naquelas coisas que a alma pode conduzir consigo para o mundo espiritual. Ninguém vai conduzir aqui o seu carro, nem a sua casa, nem o seu próprio corpo. Porque também vai morrer esse corpo e todos os seus elementos químicos voltarão ao estado natural. Sairão dessa composição, dessa aglutinação em que se encontram agora para compor esse corpo e vão, na sua volatilidade, vão voltar, vão retornar ao estado natural. E o espírito, ele entra como no mundo espiritual, depois da morte do corpo físico? O que ele leva consigo? Os valores espirituais. Esses valores de que a alma, o espírito, no mundo espiritual, vai se utilizar na sua vida de relação com outros espíritos e com o mundo dos encarnados. Daí porque a nossa mensagem é esta: se temos uma prova difícil, se estamos vivendo um momento de dificuldade, qualquer que seja ele, e nós respeitamos e precisamos respeitar, nós espíritas precisamos respeitar a dor e o sofrimento alheios, como as pessoas o veem. Mas se
Você que me escuta, está passando por esse momento de dor, de dificuldade, vale uma reflexão em torno desse texto. Obediência e resignação. Para que nós procuremos, por todas as formas disponíveis, por todos os meios possíveis, por meio do estudo, da reflexão, do recolhimento, da prece, buscar forças onde elas parecem não existir. Porque muitas vezes nós atribuímos à matéria uma força que ela não tem. Vamos buscar forças, portanto, numa outra dimensão, que nós não vemos, mas que existe de forma ainda muito mais substancial do que a matéria que nós vemos. E é lá que vamos buscar que vamos aurir essa força, essas energias espirituais que são carreadas do mundo espiritual até nós e que são capazes de modificar a nossa estrutura celular, são capazes de modificar o funcionamento das nossas células, de restaurar a nossa saúde física, de restaurar a nossa saúde psicológica, emocional e espiritual, trazendo-nos a paz tão necessária para que os dias na Terra sejam dias de aprendizado, sejam dias de regeneração. Que a paz do Cristo envolva-nos, a cada um de nós, onde quer que nós estejamos, ouvindo agora esta nossa exposição e buscando na espiritualidade amiga dos nossos protetores espirituais, chamados espíritos protetores, que estão sempre conosco, essa orientação segura, esse esclarecimento a respeito da dimensão espiritual. Buscando nos livros, espíritas ou não, mas naqueles livros, naquelas obras que enobrecem a alma. Buscando nas palestras, nos filmes, nos vídeos, todos os recursos que estão disponíveis, buscando nesses recursos a orientação para que o dia de amanhã que se avizinha seja, de fato, um dia novo. Traga-nos renovação e a paz tão almejada. Vamos orar? Prece final de encerramento, pedindo a Jesus que nos conceda, ainda nesta existência, a oportunidade de reconciliar-nos com os que nos feriram ou com aqueles a quem ferimos. Na reconciliação necessária, porquanto estamos com eles no caminho, rogando a Jesus nos conceda os instantes de paz para que a nossa consciência se amplie, dilatando a nossa compreensão a respeito das leis de Deus, que já estão escritas na nossa consciência. Rogando ao Mestre Jesus a companhia dos bons espíritos, benfeitores da humanidade, que eles nunca nos deixem à própria sorte, porque nós ainda estamos distantes da verdade. E só esses amigos espirituais são capazes de, aos poucos, dentro da nossa ainda diminuta compreensão, trazer para nós
essa verdade que nos liberta. Que nos liberta dos erros do passado, que nos liberta das amarras do presente, mas, sobretudo, abre as portas da imortalidade, que nos liberta para a eternidade. Por isso, Senhor, se conosco, hoje e sempre, sendo o nosso irmão mais velho, o companheiro incondicional de todas as horas, aquele a quem Deus conferiu o título de governador espiritual do nosso planeta, guia e modelo da humanidade. Que assim seja, hoje e sempre. Obrigado, meus amigos, pela atenção, pelo carinho. Beijo carinhoso, um abraço fraterno a todos vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.